Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente inicia no nosso estudo o capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, intitulado Dos Elementos Gerais do Universo. Iniciaremos esse capítulo com a pergunta 17. Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E antes de nós irmos ao texto do Espírito Miramês, que nos ajuda a compreender, vamos refletir que Deus vai desvencilhando o véu à medida do nosso progresso. Para que a gente comece a entender o princípio das coisas, e o princípio de tudo é Deus, que vai remontar ainda os estudos que nós fizemos das questões 1 a 16 sobre Deus no capítulo 1, nós vamos poder entender que nós estamos caminhando. E uma marca especial dessa resposta nos fica que nós não a compreenderemos neste mundo. E por que a importância desse complemento? No livro psicografado por Chico Xavier, intitulado Cartas de uma Morta, psicografado pelo espírito de sua mãe, Maria João de Deus, nós temos ali exemplos vívidos do que seria a pluralidade dos mundos habitados. Para nós espíritas, essa é uma verdade, porque compreendemos que os mundos, demais planetas do nosso cosmos, também possuem vida diferente das nossas. E cada vez mais temos conseguido compreender essas formas de vida, uma vez que a ciência, a nosso tempo, já vai compreendendo que em alguns planetas possuem água, outras entendem seus materiais rochosos, outros momentos se percebe a possibilidade de existir vida tal como a nossa, porque ainda não entendemos dentro da ciência convencional que existe a vida espiritual. Mas, quando nós temos o conhecimento das obras de Chico, por exemplo, vamos entendendo que, à medida que os mundos vão sofrendo seu progresso, vão passando pelo progresso, os espíritos que habitam ali vão depurando, e aquele mundo vai se tornando um mundo melhor. Nós vemos muito em nosso meio dizermos os exilados de capela, que foi na formação do nosso mundo, espíritos que estavam em capela, um outro planeta, vindo para cá, para o nosso planeta Terra. Eles foram exilados do deles por um motivo específico. Nesse caso, aqui a gente não vai dar maiores explicações, mas a gente consegue entender o quanto é importante o desenvolvimento moral do espírito. Porque quanto mais nos afinizamos, quanto mais nos melhoramos, quanto mais progredimos dentro da escala espírita, novas possibilidades nos são possíveis. Ou de irmos a planetas menos evoluídos do que o nosso, porque o nosso grau de moralidade não vai competir mais ficar no planeta Terra, ou irmos a planetas superiores, porque o nosso desenvolvimento foi tamanho que a psicosfera da Terra já não consegue mais nos, entre aspas, caber. Não consegue suportar, porque já vamos precisar de uma nova realidade para que o nosso caminho espiritual prossiga. Então vamos ao texto de Miramês, intitulado Não é Permitido. Não é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas na sua profundidade absoluta. Se o macrocosmo é infinito diante dos sentidos dos seres humanos, o microcosmo igualmente o é, na estrutura que lhe foi dada por Deus. O espírito, na faixa em que se encontra na Terra,
Não desenvolveu sentidos ainda para conhecer o que pretende, para pesquisar a infraestrutura da matéria e desenvolver os seus segredos. Percebe que aqui Miramês vai colocando a ideia do macro e do micro. Essa ideia do macrocosmo, ele coloca como toda a criatura de Deus. Então, todos os planetas, todos os astros, todo esse universo para nós ainda muito desconhecido. Porque temos a dificuldade, inclusive, de entender o que é a dimensão do infinito, por ele não ser dimensionável. Tudo aquilo que nos foge à compreensão nos desestabiliza a razão. Por isso que a razão permeia o tempo inteiro os textos de Kardec. Mas a razão precisa de estar alinhada à fé para que todo o compreendimento, a compreensão, desculpa, do mundo espiritual nos faça sensíveis a esse conhecimento. Então, se a gente entende que esse macro ele é infinito e que inúmeras possibilidades lhe são possíveis, também isso acontece no microcosmo. E esse microcosmo, ele coloca assim, esse microcosmo foi dado por Deus. Esse microcosmo pode ser entendido se a gente for fazendo reflexões de várias formas. Eu sou, você é um microcosmo. E nós temos possibilidades infinitas, tanto é que todos os dias nós vemos uma nova faceta de nós mesmos. Percebemos diante das situações da vida novas formas de lidar com a própria vida. Às vezes nos deparamos com atitudes que nem mesmo eram imagináveis para nós, com a consciência que tínhamos antes daquele acontecimento. Às vezes nos deparamos com situações e com atitudes nossas que dizemos, não acredito que eu fiz isso. Ou nem sabia que eu era assim. Porque o segredo de nós mesmos também é compreendido e aceito e experienciado, pesquisado, à medida que expandimos a nossa consciência para viver o hoje. E para entender que nós somos um reflexo de Deus. Então, todo dia é dia de redescoberta. Todo dia é dia de refazimento. Então, buscar uma estabilidade como forma de enrijecimento de nós mesmos é atrasar a marcha do progresso que permanece em nós. E outro fato interessante é que ele coloca assim, o espírito que na faixa em que se encontra na Terra, ele deixa situado enquanto habitantes da Terra, enquanto terráqueos, na forma como estamos hoje, não conseguimos ter os sentidos desenvolvidos para compreender esse princípio das coisas que Kardec pergunta. Mas ele não nos coloca a impossibilidade de, quando estivermos na situação de espíritos melhores do que somos hoje, ou habitantes de outros planetas superiores, nós nos tornarmos espíritos condizentes a conhecer e entender o princípio das coisas, que é Deus, dentro daquilo que é possível à criatura, em sua máxima potência. Miramês continua. A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhe faltar amor no coração o bastante para não usar da sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas e contra a própria vida do planeta em que habitam. Basta o que o homem já conhece como sendo uma misericórdia. E aí a gente vai tirar algumas reflexões daqui. Perceba que Miramês vai enfatizando expressões que nos dão dimensão do tempo. Então ele coloca aqui o por enquanto, nos dizendo que no futuro é possível. Por ora, a situação em que nos encontramos
não se faz possível esse conhecimento das causas primeiras, da causa primeira, né? Esse conhecimento integral. E segundo, ele coloca que no agora basta nós nos expandirmos com esse conhecimento ainda restrito que recebemos de Deus por misericórdia, para que a gente experimente o que é possível dessa causa primeira. Então a gente vai entender, por exemplo, ele coloca aqui das guerras fratricidas. Ora, nós hoje temos mais de 8 guerras acontecendo ao redor do mundo. Nós temos desavenças familiares, desavenças entre amizades que antes seriam para nós inimagináveis de se romperem. Nós temos microguerras e macroguerras o tempo inteiro. A gente fala, inclusive, guerras espirituais. Não de utilização de armas, mas de um embate de espíritos ainda não despertos para o bem e espíritos que tentam nos inspirar o tempo inteiro ao melhor caminho que nos é possível. Então, quando a gente quiser expandir tanto o mundo quanto a nós mesmos, basta que a gente expanda o amor e o sentimento de fraternidade. E sobre isso ele coloca o próximo parágrafo assim: a fome que se passa na terra, as necessidades de veste e de instrução não significam falta. Na realidade, tudo isso existe com abundância em todos os pontos da casa terrena. O que falta é a fraternidade entre os povos e a educação entre as criaturas. Quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, nada faltará, na sua expressão de todos os suprimentos, e a vida tomará nova feição em todos os ângulos do mundo, como sendo um reino de Deus florindo no reino dos homens. E esse é o grande ideal para o qual a gente reencarna. A transformação de nós e a instauração de um mundo em que seja possível que a lei de amor e de fraternidade seja o alicerce das nossas relações. Quando vemos a miséria do outro, ou experimentamos a miséria em nós mesmos, e essa miséria não é só a miséria física, é a escassez do abraço, é a escassez da atenção, a escassez de relações profundas, como também a escassez da comida, a escassez de uma água potável, ou seja, tudo aquilo que nos impossibilita de termos uma vida consciente, mas mais uma vida digna, não é por falta da ação de Deus, mas a falta da educação dos espíritos que nessa terra habitam, falta da educação em fraternidade e amor, que nos permite saciar as necessidades de todos nós, habitantes deste planeta. Então não falta alimento no mundo, nós não temos educação no mundo para partilharmos e entender que na miséria do outro eu posso agir em consonância com o amor de Deus e saciá-lo. Não falta recursos para que a saúde seja dignamente oferecida a todos os habitantes. Nos falta educação em amor e entender que a necessidade do outro tem que ser vista com o mesmo empenho do que a minha. O que nos falta é entender que na escassez do outro, aquilo que há de excesso em mim pode supri-lo, e vice-versa. Aquilo que existe em excesso no outro pode suprir a carência que hoje eu passo. E essa carência pode ser a carência do próprio abraço, como foi dito. Às vezes estamos muito bem, mas não reconhecemos que o outro está carente de atenção por estar passando por uma situação difícil. Às vezes somos nós que colocamos máscara sobre nós mesmos porque mostrar a fragilidade nos foi ensinado culturalmente como errado. Mas quando eu me demonstro frágil, eu dou a oportunidade do meu irmão de exercer sua caridade e progredir a ele, saciando a mim, que naquele momento estou passando por um momento de vulnerabilidade. Quando eu enxergo
a vulnerabilidade do outro, ajo em consonância com Deus, ajo pelo mandato dele para dentro de minhas possibilidades, ser presença do Pai na vida do irmão. E isso já é um exercício rotineiro para que nós conheçamos o princípio das coisas, porque estaremos nos uniformizando todos os dias um pouco mais a Deus. E se a gente for pensar coisas enquanto matéria, a gente pode ver o conhecimento da matéria ser aprofundado todos os dias pela ciência. O conhecimento científico é um constante progresso e quantas maravilhas tem feito em nosso mundo. Mas quando eu uso a tecnologia, o desenvolvimento da ciência para o progresso do mundo, eu estou agindo em consonância com Deus. Mas quando eu uso para que guerras fratricidas aconteçam e irmãos nossos sejam mortos injustamente, mortos sem respeitar a vida, quando eu utilizo para sugar o outro, colocando ele a meu serviço de uma maneira egoísta e errônea, nós estamos indo contra essa inspiração divina. E isso basta ver o nosso dia a dia. Miramês permanece dizendo assim: a revelação é gradativa e o sempre será. A evolução científica deve acompanhar a moral, para haver equilíbrio em todos os pontos de elevação ou despertar. É justo que notemos, neste fechar de século, o interesse que os homens e espíritos desencarnados têm pela difusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e o esforço que se faz em todas as nações para a melhoria do homem, em todos os seus aspectos. Só não dá para se notar esse esforço com mais evidência por estar ele no começo. No entanto, o terceiro milênio revelará essa verdade com acentuação expressiva, pois já existe uma preocupação de certos governantes na educação dos povos, no que se relaciona aos preceitos incomparáveis da Boa Nova do Mestre. Sem o Evangelho, no coração das criaturas, jamais haverá paz no mundo, porque ele faculta a conquista da paz, em primeiro lugar, na intimidade de cada um. E aqui a gente vai entender a questão que, mais uma vez, o espírito de Miramês enfatiza nas suas mensagens. A revelação é gradativa e o sempre será. Porque a revelação de Deus, ela respeita o grau evolutivo que temos. Ela se dá todo dia um pouco mais para que na intimidade possamos crescer em fé. Possamos alicerçar nossa vida em algo seguro. E esse algo é Deus. E aí, algumas questões aqui também vale a pena de ser refletida. Os nossos irmãos católicos têm uma figura de linguagem que diz que nós precisamos estar como um pássaro, no qual as asas da fé e da razão estão sempre alinhados, para que aquele voo não seja um voo sem plenitude, um voo que tende ao fanatismo ou à materialidade, que vai ao materialismo ou ao irracional da fé. E não é essa fé cega que hoje somos incomodados a possuir. Nós somos convidados a ir além, a entender uma fé que raciocina, que pensa, que questiona, porque a revelação nos é dada a partir do momento em que carecemos dela. Deus não desperdiça as suas possibilidades inúmeras com a nossa birra espiritual de querermos ir contra, né, como crianças, contra a vontade de Deus. Então nós estamos sobre um processo educativo. E aí ele fala assim, que essa questão é uma questão de despertar. E o despertar espiritual, se não for todos os dias, caísmo no marasmo ou na falsa ideia de que já chegamos aonde é necessário, aonde nos é possível. Sempre podemos ir além. E aí, o final desse parágrafo também chama atenção com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz que se inaugurarmos uma paz interior, se pacificarmos as nossas famílias,
A soma dos esforços de todos os lares pacificará o mundo. E aqui, Miramês coloca que o Evangelho é a base para a pacificação do mundo. Porque o Evangelho é um caminho perene, é um caminho reto para a paz interior, para a paz entre nós irmãos, para a paz fraterna, para a paz de nossa cidade, de nosso estado, de nosso planeta. É a partir dos ensinamentos do Cristo, e aí a gente fala desse Jesus que nos propõe um caminho difícil, desafiador, de perdão, de amor constante, de fraternidade, de retidão, de reforma interior, de objetivos, de confiança no Pai. Esse caminho constante nos leva ao Pai, nos leva a nós mesmos, nos leva à fraternidade e, por consequência, nos leva a Deus. Miramês fala assim: podemos observar no ar que respiramos e na luz que nos dá a alegria de viver o anúncio do fim dos tempos de inquietações, para surgir o ambiente da verdadeira paz, aquele que deveremos conquistar junto com Cristo à frente dos nossos destinos. Não é permitido às almas recuar no tempo e no espaço. As leis de Deus estabelecem e comandam. A ordem é do avanço. Vamos lá. Miramês pede para refletirmos sobre o mundo em que habitamos. Quando estamos numa crise de ansiedade e por meio da natureza, respirar o ar fresco sobre a sombra de uma árvore é regenerador. Quando estamos sob aflição, estar no acalento de um abraço amigo é consolo. Então perceba que na luz do sol que nos aquece e nos proporciona vida, ou no frio que nos dá a oportunidade de sermos aquecidos, de nos alimentarmos, de sermos supridos, mas também de nos convidar a aprofundar dentro de nós. O frio normalmente também nos deixa mais quietos, mais reflexivos. É sempre uma oportunidade do ciclo dos tempos que Deus nos permite. E quanto mais íntimos somos dessa natureza em que é expressa o amor de Deus, mais íntimos também estaremos de nós e das formas como conquistaremos o nosso bem-estar enquanto espírito. E perceba que ele coloca no final desse parágrafo que as leis de Deus estabelecem, comandam, a ordem é de avanço. Mais para frente a gente vai ver, no livro dos Espíritos, que progredir não é algo facultativo ao espírito. Sempre progredimos. Pode ser que esse progresso vai devagar, porque somos teimosos, mas regredir não, porque aquilo que já foi conquistado pelo espírito, a ele pertence enquanto a conquista de seus esforços. Mas percebam que a ordem aqui é o mandato de Deus e não o enrijecimento das nossas vidas. Porque Deus permite que usemos o nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas tracemos os caminhos para o nosso progresso. Deus respeita aquilo que Ele criou como atributo divino e que Ele nos dá por dom, o exercício da escolha. A escola do conhecer é infinita e livre na sua conjuntura educativa. Entretanto, marca para todos os seres, conforme a sua escala evolutiva, pontos vermelhos indicando basta, para que não venhamos a cair em novas tentações, pois o conhecimento sem amor pode nos levar à derrocada. De agora em diante, o cerco está fechado para que possamos prevenir contra as grandes calamidades pela força da educação e aumentar a nossa confiança pelo muito que devemos amar.
O Evangelho deve ser conhecido por todos os povos e disseminado a todas as criaturas, porque ele é a força que garante a paz nos caminhos que percorremos. E aí eu queria chamar a atenção. Às vezes os nossos hábitos nos levam aos mesmos erros pelo medo da reforma de sermos quem somos ou de colocarmos as nossas verdades em questão. E isso é importante, porque Miramês coloca assim para a gente que às vezes aparece para nós uns pontos vermelhos dizendo basta, porque já temos conhecimento para ir além. É a mesma coisa de nós que vamos nos debruçar sobre a obra de Kardec, que lemos o Evangelho, que temos contato pela mediunidade com espíritos superiores e queremos permanecer vivendo do mesmo jeito. Como se todas as possibilidades não nos estivessem sendo dadas. Como se irresponsavelmente queremos usar esse conhecimento como um simples intelectualismo e não como material de alavanca espiritual para nós e para aqueles que nos rodeiam. Quando perdemos a dimensão do servir, nos tornamos irresponsáveis espirituais. Então, um dos primeiros momentos de reflexão prática que Miramês pode estar aqui nos inquirindo a fazer é: a que precisa ser dado basta na sua vida, na minha vida, que já temos condições de dar e ainda não demos por medo, por orgulho, por vaidade, por insegurança, por achar que não damos conta, mas no fundo precisamos, porque já entramos no discernimento que alguns bastas são necessários. E perceba que ele coloca assim, que de agora em diante o cerco está fechado. É porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Não adianta querermos nos manter na ignorância, como já somos, quando já fomos despertados ao conhecimento da vida espiritual. E conhecendo a vida espiritual, não nos cabe agir da mesma forma. Não seremos perfeitos do dia para a noite. Não é isso. É fazermos dentro daquilo que já podemos, mas no máximo que podemos. Não nos contentar com a mesquinharia espiritual, com a mesquinharia de nós mesmos. Não sermos mesquinhos em nos doar ou em nos reconhecer. Isso não é vaidade, é bom senso. Eu tenho que reconhecer os passos que nós já demos. Eu tenho que observar os passos que já dei. Eu tenho que me orgulhar deles, porque foram conquistas, sem perder de vista que um longo caminho ainda nos espera. É por isso que os espíritos nos inspiram. É por isso que Deus nos dá a misericórdia de termos as companhias espirituais, para termos suporte nessa caminhada. Então, vamos pesquisar aí dentro de nós se o que a gente tem feito com o conhecimento que a espiritualidade nos proporciona. Desperdiçar ou usar a nosso favor? Colocar como uma decoreba de qual livro fala o quê, qual espírito instrui o quê? Ou pegar esse conhecimento e se tornar um pouco mais prática todos os dias em nossas vidas? Jesus nos convida a uma vida espiritual ou ele nos convida a uma pregação bonita e vazia de sentido? E aí a gente lembra de Francisco de Assis, que diz que o Evangelho, se tivesse que ser lido pelas nossas atitudes, como seria reconhecido pelos aqueles que nos rodeiam? Pregai o Evangelho a toda criatura. Se necessário, utilize palavras. É assim que Francisco de Assis fala. E aí percebam que o pregar o Evangelho é ser partícipe do Evangelho. É ser coerente com o Evangelho. Porque pregação demais cansa. Falas vazias não convencem. Exemplos arrastam multidões. Porque as nossas dores, enquanto espíritos encarnados da Terra, são muitas vezes as mesmas. E percebam que elas se manifestam de formas diferentes. Às vezes elas têm máscaras diferentes. Mas quando aprofundamos, a raiz da dor é a mesma. Então, quando as pessoas veem alguém que curou da sua dor pelo caminho do Evangelho e diz, ok, vale a pena seguir esse caminho. E nós somos esse estandarte do Evangelho. E as pessoas, quando olham para nós,
pensam ao menos que vale um pouco a pena, reconhecem um pouco do progresso que estamos conquistando, ou não. Ainda estamos vazios de sentido. E por fim, Miramês termina com uma convocação. Ele diz assim no último parágrafo: quanto ao interesse de conhecer a intimidade da matéria, não deve ser apagado. Porém, esse saber vai surgindo pelo impulso da nossa evolução e a necessidade que forem surgindo no nosso aprendizado. Ou seja, Deus não nos dá alguma nova potencialidade fora da necessidade, porque Ele não está criando filho mimado. Vamos perceber o seguinte: quando nós estamos doentes, não tomamos qualquer remédio. Tomamos o remédio que necessitamos para o restabelecimento de nossa saúde em relação àquela enfermidade. O conhecimento da matéria e das coisas vão vindo ao nosso mundo à medida que nós precisamos daquele conhecimento, tendo por objetivo o progresso comum. Quando o desenvolvimento científico é levado para qualquer outra finalidade que não a do bem, não é porque Deus deu aquele conhecimento, aquela sabedoria, aquela parcela da revelação de forma demasiada, de forma irresponsável. Não é isso. É porque aquele conhecimento poderia proporcionar um progresso para o nosso mundo. Mas a nossa moralidade ínfima e não desenvolvida nos faz desvirtuar os recursos que Deus nos concede. E isso a gente vê quando, por exemplo, nós temos uma saúde perfeita e nós desvirtuamos essa nossa saúde perfeita e buscamos formas de adoecer. Pela comida excessiva, pela irresponsabilidade, da inércia. É um desvirtuar de um dom de Deus, de uma potencialidade que Ele coloca à nossa disposição. E a última frase é: oremos juntos, homens e espíritos livres da matéria, para o equilíbrio não nos faltar no nosso despertar para Deus. Estamos todos nós em épocas de despertar. Façamos hoje nossa oração unidos aos nossos mentores espirituais, para que seja um caminho de equilíbrio esse nosso perpetuar no progresso, a fim de que sejamos nós todos os dias um pouco mais íntimos de Deus e participantes de sua obra, fazendo que por onde andarmos as pessoas percebam: esse irmão foi desperto espiritualmente para Deus e com ele faremos outros também despertarem, para que a gente entenda e viva a fraternidade universal. Que Jesus nos abençoe nesse dia.